CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação: Otávio Neto. 9h16, a gente começa a falar um pouco sobre os 120 anos da nossa capital. 26 de agosto, aniversário de Campo Grande, feriado municipal. E a gente convidou dois colegas aqui, o professor mestre Roberto Figueiredo, historiador, é professor da UCDB já há 37 anos, e a Madalena Meirebe Greco, ela é historiadora e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, para bater um papo com a gente, para a gente tentar conhecer um pouco mais desses 120 anos de história da nossa capital. Eu começo com o professor Roberto Figueiredo. Professor, 120 anos de uma cidade nova. Campo Grande é uma cidade nova, é uma cidade que diariamente a gente vai olhando e vendo o quanto ela ainda cresce, o quanto ela se desenvolve. O DNA dessa cidade parece que é um DNA de cidade que acolhe a todos de braços abertos. E isso porque a cidade foi fundada também por um mineiro, né? Foi fundada por um mineiro e na sua trajetória acolheu, né, vários povos que para cá vieram, né? Os árabes, os chamados turcos, né? Que não é de maneira pejorativa que estamos falando, mas naquela forma... Tem uma explicação para isso, né? Tem uma explicação, mas... Quando fugiam da guerra, não podiam fugir com o passaporte da nacionalidade que tinham, e pegar o passaporte turco e vir então, embora. Vieram os turcos, né? Os isso. Turcos, os Bom, se eu estiver errado, que me desculpem os mais especialistas, mas o que eu ouço... Mas eu também ouço isso, também ouvimos isso. Então, é uma cidade que, além de acolher o mineiro, né, um local que, além de acolher o mineiro, também acolheu tantos povos. Eu acho que isso aqui é o DNA de Campo Grande. A professora Glorinha, né, a saudosa professora Glorinha, né, Madalena, ela falava sobre isso. Quando, de maneira crítica, algumas pessoas falavam Campo Grande não tem identidade porque tem um monte de gente por aqui. Então ela falava, essa é a identidade de Campo Grande. Isso, essa coxa de retalho é a riqueza de Campo Grande. É ter aqui, buscar o que nós já temos, é só questão de olhar. É isso que nós temos. Você vai ali na feirona, você vê aquela quantidade de pessoas, você vai na Praça da Poli, uma Torre de Babel, mas uma Torre de Babel harmoniosa. Eu acho que esse aqui é a grande riqueza da cidade de Campo Grande. É verdade. Madalena, é uma cidade que é um celeiro também de grandes talentos nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Campo Grande é uma cidade que ontem à noite ainda, a gente falava sobre músicas e eu ouvi uma música, TT Espíndola, lá nos anos 80, quando ela ganhou aquele festival. E de lá para cá a gente viu nascer tantos nomes na música, na literatura, no esporte. É uma cidade que vê os filhos crescer e parece que tem uma harmonia boa aqui, tem um ambiente bom para a gente poder produzir. Ela permite que seus filhos produzam. É verdade. Campo Grande, justamente por conta dessa diversidade, ela traz no seu bojo, eu vejo Campo Grande uma cidade com muitos talentos. As pessoas aqui têm uma aceitação. Nós estamos já imprimindo essa marca nossa já nessa diversidade da música. Sinto que o teatro não tem tanto espaço, porque nós temos tantos talentos, né, aqui no teatro. E na escola, né? A escola praticamente, né? Exatamente. Poderíamos ter aí mais. Quantos talentos, às vezes, a gente deixa de descobrir ou de surgir, porque a gente não tem uma estrutura. Exatamente. Você vê no teatro, a música, nós temos tanta diversidade na música e influência, nossas influências aqui de fronteira, é o que caracterizam bastante essa diversidade. O que falta, eu penso, que entender que a cultura e entender essa diversidade como uma fonte de divulgação maior da nossa cidade. Nós temos que aprender que a cultura, ela não é despesa, ela é um grande investimento. Eu falo que a cultura e o turismo são as duas únicas pastas que você não gasta, você investe e ela te dá retorno. São impulsionadoras. Exatamente. Você não tem gasto, você investe e o retorno é o retorno certo e garantido. E com tantas pessoas, com tantas habilidades, nós deveríamos explorar mais.
Professor, a gente, na semana que passou, a gente conversou aqui com representantes de diversos países, do Paraguai, também do Japão e também de Portugal. E a gente percebe que Campo Grande, essa Babel que a gente falava agora há pouco, é uma cidade que é impressionante o quanto a gente tem influências culturais diversas e o quanto a gente se adequa a elas e acaba gostando delas. Eu acho que a Madalena começou uma conversa interessante, né? E voltando à minha fala da Glorinha, né? Que é a questão de nós termos nossa música. É impossível falar da nossa música se nós não falarmos da guarânia, não falarmos da polca e Exato. etc. Então é impossível nós falarmos que nós temos uma música que não tenha ligação com nada, não, pelo amor de Deus, né? E essa riqueza de comida, essa riqueza de dança, essa riqueza de música, está tudo impregnado nessa nossa cara de ser um campograndense, né? E o sobá já foi inserido na cultura gastronômica de Campo Grande e é um prato símbolo, por incrível que pareça, dos japoneses e que se transformou, professor Roberto, na nossa identidade quase que gastronômica. É muito interessante, né? Como que até com uma arte ali, né? Como que uma comida... isso é para mostrar realmente, né, que o campograndense é tudo isso, né? Quantos campograndenses se alimentaram com sobá? Se alimentaram e é o prato típico da cidade ser uma comida de origem japonesa. Isso é maravilhoso. Isso mostra a diversidade. A diversidade nossa. São 9h29 agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta aqui, a gente está falando hoje sobre os 120 anos da nossa capital, com o professor mestre Roberto Figueiredo e com Madalena Meirebe Greco. A gente está tentando descobrir um pouco mais sobre esses 120 anos da nossa capital. 9h29. São 9h42 em Campo Grande. A gente volta aqui a conversar com os nossos convidados, o professor mestre Roberto Figueiredo e a Madalena Meirebe Greco, sobre esses 120 anos de Campo Grande. Professor, Campo Grande é uma cidade nova. A gente, 120 anos, né, aqui mesmo no estado, ela é muito mais nova que várias outras cidades do estado. É uma capital também de um estado ainda mais novo, impressionante. Campo Grande tem 120 anos, é capital de um estado com apenas 41 anos, né? Praticamente. E a gente está ainda naquela busca da nossa própria identidade, seja ela cultural, seja ela gastronômica. Pela diversidade, a gente não conseguiu encontrar ainda um símbolo maior. E talvez nem queiramos buscar isso. Mas é uma cidade que, pela pouca história de vida que tem, é uma cidade que se fortaleceu bastante depois da divisão do estado também, né? Com certeza, mas eu acho que tem um fator a Campo Grande que nós não podemos esquecer, nunca se falar de Campo Grande, que é noroeste do Brasil. A estrada de ferro noroeste do Brasil, a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil a Campo Grande, ela tem um fator, para mim, primordial para o desenvolvimento da cidade e do sul do estado. Né? Do sul do estado, quando eu falo do estado do Mato Grosso. Isso, né? Nós temos que lembrar que a estrada de ferro, ela ia para Cuiabá, o percurso inicial da estrada de ferro era Cuiabá, né? E não era Campo Grande. A partir do momento da Guerra do Paraguai, começa a se ter uma preocupação com essa região aqui, né? Que era muito difícil para chegar, quase perdemos a guerra pelas dificuldades de chegar nessa região. Logística, né? E aí a logística, e aí em seguida começa a se pensar em... A estrada de ferro já era, né, um projeto ainda do Império, né? Mas aí depois começa a se falar sobre a estrada de ferro e ir para Cuiabá, não, vamos colocar ela lá para a região de Campo Grande até Corumbá. Não é só Campo Grande, é Corumbá o principal ponto. Uma estratégia também de defesa, né? Como estratégia de defesa. Esse fato de passar, olha, não é vir a Campo Grande, a estrada de ferro ia para Corumbá, certo? Ela passa por Campo Grande, né? A partir do momento que ela chega a Campo Grande se transforma, né? Trouxe os japoneses, trouxe os portugueses, trouxe todo mundo. E ela vira o centro, você não precisa mais ir pelo sul, pegar os navios para chegar aqui no estado, você vem... facilmente, entre aspas, né? Dias viajando, não era uma mas viagem facilmente fácil, né? Você chega aqui pela estrada de ferro. Então, para mim, a estrada de ferro não pode ser esquecida, a estrada de ferro noroeste do Brasil não pode ser esquecida em momento nenhum ao se falar de Campo Grande, que para mim, desculpa, com toda a sinceridade, é mais importante até o fato do que ela ser a capital, porque para mim ela é a capital por causa da estrada de ferro, pela chegada da estrada de ferro aqui que transforma Campo Grande na cidade que ela é hoje. Madalena, Campo Grande, a Campo Grande do passado, a gente tem, a história mostra que e a expectativa para uma cidade que completa 120 anos,
É uma cidade que promete, é uma cidade promissora, uma cidade que continua recebendo pessoas vindas dos mais variados estados e de outros países também. É uma cidade que quase 1 milhão de habitantes, quem diria, né? 20 anos, 30 anos atrás, a gente olhava para o futuro e falava, puxa, quando tiver 1 milhão de habitantes aqui vai estar muito grande, gigantesca. Campo Grande cresce, mas ela cresce de uma maneira bastante ordenada também, né? Eu vejo Campo Grande, essa questão, vamos pegar isso que o Roberto estava falando, você entende? Campo Grande teve picos importantes de crescimento, tá? Picos bem grandes. Hoje a gente está percebendo que há um crescimento, mas um crescimento, eu diria que mais direcionado, tá? Nós temos várias universidades que trazem um grande número de pessoas. Nós temos os bairros as pessoas estão exigindo mais conforto, porque Campo Grande está muito espalhada. A gente está vendo as próprias administrações já discutindo a cidade com outro olhar, que é o caso do nosso plano diretor de Campo Grande, que é a ocupação dos vazios. Então, tudo isso traz para Campo Grande uma característica que nós vamos ter que trabalhar bastante isso, e a sociedade ela é fundamental, porque é a sociedade que aponta onde estão os problemas. Certo? É a sociedade que te diz, olha, aqui não está acontecendo ou aqui precisa acontecer. Mas eu vejo a preocupação. Nós temos pessoas extremamente capacitadas, certo? Para entender essa cidade e procurar ordená-la. Porque nós temos que ter isso. O crescimento pelo crescimento não dá qualidade de vida. E essa é uma característica de Campo Grande, acho que até porque atrai tanta gente. É justamente essa qualidade de vida. Legal. Eu acho que, falando isso que a Madalena está falando, acho que Campo Grande ela sofre, e agora está resolvendo, pela forma na década de 60, de 70, ao fazer os bairros muito distantes, e aí ficou muito vazios em Campo Grande. Então, quando você pensa que a Moreninha, ele está a 20 quilômetros do centro, quase 20 quilômetros do centro, depois você tem a Copa Vila 2 a quase 20 quilômetros, depois Mata do Jacinto. Então, você tem uma série de bairros, né, parecendo cidades satélites, Isso. E que pagamos um preço por isso. Nós pagamos muito tempo um preço por esse... Na década de 80 eu morei na Mata do Jacinto. Era então, longe. Não se pagava um preço porque era meio pejorativo falar que morava em determinados bairros era muito... Eu me lembro que algumas pessoas não colocavam no seu currículo... Exatamente, onde moravam. Onde moravam, porque era, né, não era legal falar que morava em determinado lugar da cidade por essa forma desordenada de crescimento. Foi. Então, quando nós estamos falando agora desse tipo de um crescimento, de ocupar os espaços vazios, é isso. Você chegava na Federal, na Universidade Federal, e da Universidade Federal até Moreninha era um grande espaço vazio, perigoso, né? E aí a Mata do Jacinto, como você falou, e etc. Agora estamos chegando, então, para estar ocupando esses espaços, né? Mas o preço que se pagou esses bairros, essas regiões, foi muito alto e que esperamos acabar logo com esse preconceito que se teve em determinados momentos na cidade. Acho que foi um preço muito alto que se pagou. E Campo Grande vem contribuindo muito também no processo de construção da identidade política também. No estado com 41 anos, a grande maioria as maiores lideranças continuam surgindo aqui em Campo Grande, apesar que a gente tem muitos líderes aí do interior do estado, mas a cidade, ela também constrói para o país a sua identidade política, né? Sim. Está no processo inicial ainda, inicial né? ainda. O maior colégio eleitoral, né? Quase metade, não chega a isso, mas quase metade do colégio eleitoral do estado. Porque no momento que você divide e entrega, fala, agora vocês vão ter que criar os líderes de vocês, identidade de vocês, e isso ainda é muito novo. Né? Fazia tempo que nós não tínhamos um governador do interior, acho que um dos últimos foi o Rames Tebet, né? Se não me engano. O Zeca do PT também foi. O Zeca, mas ele fez a vida dele política aqui em Campo Grande, né? Ele veio muito novo para cá e fez. Ele era líder sindical aqui em Campo Grande. Ele só nasceu. Mas o de origem mesmo, se não me engano, era o Rames, e agora o atual governador, que é de uma cidade do interior, que é de Maracaju, né? Mas ele é então, nascido aqui, né? Nascido aqui, mas foi prefeito lá para gozar. Ele nasceu aqui, mas construiu a carreira política na cidade de Maracaju. Faz muito tempo que isso não acontecia, né? Sempre nossos prefeitos, eles eram, ou nossos governadores eram aqui mesmo de Campo Grande. Mas eu acho que é em consequência disso. É um colégio eleitoral com quase metade, né, desse colégio eleitoral está em Campo Grande. Muito difícil você, né, não fazer
com que daqui saia os líderes políticos. E os escritores, Madalena? São Nós trabalhamos bastante, A pelo escola menos no literária de Campo Instituto. Grande. Eu acho que o Beto sabe disso, e ali no Instituto nós trabalhamos muito a questão da história de Campo Grande, mas nós temos vários outros autores. E o que a gente percebe é que está aumentando, e bastante, o número de pessoas que estão publicando. Olha que legal. E geralmente sobre a terra. Esses dias eu tive uma surpresa boa, que um professor de Ribas, do Rio Pardo, ele veio com a gente porque ele soube que tinha aquele livro do Otávio, né, onde cantam as Siriemas, e ele veio porque ele quer fazer um projeto, mas ele quer fazer com autores regionais e falando da sua cidade. Então, esse apego às coisas das cidades estão trazendo muitos autores, as pessoas estão preocupadas em registrar isso, e temos tido gratas surpresas, sabe? Eles vêm, às vezes o Instituto não tem condição de chancelar todos, e daí tem a Academia Sul-Mato-Grossense também, que tem um trabalho interessante, e muita gente, hoje o que a gente não via, tá? Vamos colocar 10, 12 anos, 15 anos atrás, nós não víamos editoras tão preocupadas e com tanta atividade como a gente tem visto agora. Legal. E isso é bom, porque você está registrando muito da sua história, está registrando o momento que a cidade está passando, que é importante. Professora, o Campo Grandense se interessa pela sua própria história ou isso não é muito forte ainda no cidadão que mora aqui? Não, acho que se interessa sim. Eu acho que nós podemos ajudar mais, né? Podemos estar mais presentes com o Campo Grandense nas escolas. Acho que nós podemos fazer mais, certo? Mas ele se interessa sim, né? A própria história da feira, né? Da Feirona, acho bonito esse nome, a Feirona 1980, ainda. eu trabalhava na feira, eu era criança, meu pai era feirante, eu estava lá com ele ajudando, vendendo galinha viva. Viu? Aonde? Em qual dela? Aqui perto da Mato Grosso. Paralela ali, aqui né? a Mato Grosso. Isso, então. Mas eu acho que é difícil um campo-grandense que não sabe, que não conhece a Feirona, né? Então, acho que nós precisamos mais, acho que nós precisamos apoiar mais essa divulgação da nossa própria história. Né? Madalena? Só complementando isso que o Roberto está falando, e é interessante, o que nós estamos vendo é o seguinte, as grades curriculares das escolas estão colocando história regional. E nós estamos tendo ali no Instituto uma demanda muito grande na formação de professores, que são os formadores, certo? E me surpreende a quantidade de visitas que eles estão pedindo ali para a gente. Então, vem 100 crianças, 120 crianças, ou a gente vai atender nas escolas, e eles ficam encantados quando eles descobrem que a cidade dele tem uma história muito rica. Precisamos aprender sobre ela. Sabe? Então, eu vejo esse movimento, porque nós, professores, não temos essa formação dentro do currículo. É novo dentro do currículo a história regional. E muitos dos colegas que estão dentro de sala de aula não tiveram essa formação. Então, eles estão procurando, nós estamos atendendo e feito esse trabalho, que é uma educação patrimonial importante, sabe? E esses professores estão, então, a proposta de conhecer o seu bairro, de escrever sobre o patrono da sua escola, de escrever sobre a sua população. Eu só vejo que a cidade ela cria esse vínculo a partir do momento que ela tem um sentimento de pertença pelo espaço dela. Que bom. Sabe? Isso eu acho fundamental. E está acontecendo bastante em Campo Grande isso. É bom aprender história, porque a história mostra que a gente não aprende com a história. Então é bom a gente aprender. Entendi. Eu acho que uma das características de Campo Grande, falando da Feirona, a gente também não pode dar todo o mérito à Feirona, porque Campo Grande é uma das cidades que mais tem feiras. Cara, você não tem um bairro que não tenha uma feira durante o dia da semana, que é uma característica também, né? De Campo Grande rica, porque essas feiras têm história. Você vai lá e conversa com o do Ceirante. Movimenta toda uma cadeia, né? Há quantos anos ele está ali? 20 anos, 30 anos. 20 anos, 30 anos, pegou do pai,
né? Então as feiras de Campo Grande, as feiras da Moreninha, a feira do Jaci, a feira do Guanandi, a feira da Copa Vila 2, são milhares de pessoas uma vez por semana se encontrando nessas feiras, né? E lembrando, Beto, Da só uma hora. coisa, né? Que a grande maioria dos feirantes que expõem nessas feiras, eles também expõem na feirona. Sim, Eles também a origem vendem, é lá. sabe? Quarta-feira eles vêm ali para feirona no sábado, mas eles têm essa circular. rede. É uma rede a Campo Grande grande. rural. A Campo Grande Rural que tá ali, mas é só para elogiar Campo Grande pelas suas feiras que são maravilhosas, é a cara de um bairro. Legal. 9h56, eu estou conversando aqui com o professor mestre Roberto Figueiredo e com a professora Madalena Meirebe Greco. Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta. Amanhã, professor mestre Roberto Figueiredo, a gente está vendo uma Campo Grande que surge ali na área central, que é a área histórica da nossa cidade, tudo começou praticamente ali. A gente vê aí uma inovação, uma modernização acontecendo lá. Sim. Essa modernização é um ato agora dessa administração, né, revitalização da cidade, mas está tendo uma revitalização muito interessante no sentido de manter as características arquitetônicas, certo? É isso que está sendo o grande ponto positivo dessa revitalização. Até porque também é uma área tombada de interesse cultural, também não pode se mexer ali, né, na questão arquitetônica, mas também não adianta nós fazermos, o grande risco é de deixarmos coisas antigas abandonadas, você entendeu? Nós temos que usar. Enquanto nós não tivermos, se nós pararmos de usar, ela vai deteriorar, vai daqui a pouco ser pontos negativos para a cidade. Mas o grande ponto positivo dessa revitalização está sendo, primeiro, né, manter as características arquitetônicas daquela região ali, da 14, da Calógeras, da 13, manter as características arquitetônicas, mas ao mesmo tempo colocar isso aí para a utilização melhor da população. Isso, para mim, é o grande ponto desse projeto. Esses pontos de encontro que se cria nas cidades, isso é inspirador, né? Isso daqui a pouquinho a gente vai ter ali um movimento, eu espero que isso aconteça, Madalena, que a gente consiga trocar energias positivas. O ambiente está sendo criado para isso, né? Para uma nova cidade também, né? Nesse aspecto. Realmente, esse projeto, ele já vem da década de 70. Nós já temos esse diálogo. Campo Grande teve, nessa parte de urbanização, ele sempre teve um diálogo muito grande, principalmente com Curitiba. Esse projeto, ele é um projeto que nasceu com Jaime Lerner, que ele veio, fez ali, e justamente pensando nessa característica do campograndense, que é de ficar bastante fora de casa, na frente das casas, gosta de andar, porque aqui é muito calor. Né? E a questão do calor, então, faz com que a gente goste de caminhar. A minha única preocupação em relação àquele centro é que, como o Beto disse, a gente tem que dar uso. Precisa. Sabe? Fomentar. A gente tem que fomentar o uso. E eu vejo isso muito importante, uma educação para que a população não destrua aquilo que foi feito, que é muito caro para a gente. Está mostrando aquelas fachadas que são belíssimas e antes estavam todas escondidas pelos fios, tapumes, sabe? Hoje está mostrando essa cidade. 120 anos, um presente bom, vai ficar mais nova? Vai ficar bonito. Moderna, moderna. Plástica, uma coisa que eu acho interessante, o que eu tenho acompanhado pela mídia, é uma preocupação de ouvir populações a respeito do seu espaço e que uso dar. Isso está acontecendo ali, eu vi alguma coisa ali no bairro Amambaí, que é o bairro mais antigo de Campo Grande, está sendo feito um laboratório ali na ferrovia, que é um espaço interessante. Vamos agora para o Repórter CBN e a gente volta na sequência para a gente fazer a parte final do nosso bate-papo. Madalena. Hoje aqui pela manhã, falando sobre o aniversário de Campo Grande, trazendo informação para você sobre essas celebrações que acontecem lá na Afonso Pena, com a rua 13 de maio, na 14, enfim, uma manhã bastante movimentada. Eu quero agradecer ao professor mestre Roberto Figueiredo, que é historiador, a professora Madalena Meirebe Greco, também historiadora, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Professor, eu queria que o senhor encerrasse essa nossa participação aqui, falando da sua impressão, falando da sua relação com Campo Grande, falando das suas paixões pela cidade morena
e falando um pouco da sua história, da história de Campo Grande. Quais as suas perspectivas de futuro para essa cidade? Bom, primeiro, as perspectivas são as melhores, positivo, certo? Para mim, sempre, eu acho que temos que ter esse pensamento positivo, uma cidade que está se preparando para crescer mais e acolher mais do que tem acolhido até os dias de hoje, né? Então, só tenho a agradecer. Primeiro, agradecer uma cidade que há quase 40 anos me recebeu, certo? Como vários outros, né? Sou um exemplo disso, que me recebeu e aqui eu fiz a minha vida, certo? Como professor universitário, como pessoa do meio cultural, certo? E aqui eu fiz e aqui eu me reconheci como gente. Então, só tenho a agradecer. É uma cidade de oportunidades, né? De oportunidade. Agradecer essa cidade tão sui generis, certo? Que na década de 80, em 81, 82, desceu um disco voador no Morenão e eu estava presente nesse dia. É verdade. Eu juro por Deus que eu vi o disco voador, mentira, não vi, certo? Mas eu estava presente. Uma cidade que tem uma história dessa forma, certo? Estava assim presente no jogo, né? E é uma cidade que me recebeu com tanto carinho e que recebe todos que vêm para cá. Eu acho que Campo Grande realmente só tenho a agradecer. A cidade que recebe as pessoas de braços abertos que se fazem aqui, que estão aqui. Eu acho que o exemplo é essa mesa aqui, né? É o exemplo maior dessa cidade. Então, só tenho a agradecer e tenho certeza que Campo Grande vai ter outros frutos melhores do que o que nós temos e que, né, é uma cidade linda, maravilhosa, acolhedora, cheia de árvores, a cidade com mais árvores que tem no país. Olha que coisa bela. A cidade dos né? ipês, a então, capital dos ipês. A capital dos ipês, a capital de tantas coisas boas. Então, realmente, Campo Grande nos surpreende a cada dia mais. Espero, né, que esteja sempre na mão de bons políticos. Nós estamos cobrando desses políticos, claro, nós temos que estar atentos, mas espero que os políticos não destruam, né, o sonho dessa cidade. Então, eu só tenho a torcer para isso acontecer. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Madalena, você retrata a história, você estuda, você pesquisa sobre a história, mas é bom a gente lembrar que hoje nós estamos construindo história, né? Nosso trabalho hoje, nossa rotina hoje, amanhã vão contar sobre nós. É verdade, né? Eu estou ouvindo o Beto falar, ele contando, né, dos 40 anos dele aqui, e fiz uma retrospectiva. Mas não fala que eu fui seu professor, tá? Vai ficar mal para mim aqui. Exatamente, né? É que você era muito precoce. E eu vejo assim, estou aqui há 30 anos e eu vou te contar um detalhe, viu, Otávio? Eu me tornei historiadora por conta da ferrovia. Olha que legal. Porque eu faço parte do grupo em que iniciou o processo do tombamento da ferrovia. Então, aquele espaço é um espaço muito caro para a gente. Entendi. E foi, eu acho que o meu início é como o início de Campo Grande. Fazendo uma analogia ali com a ferrovia. Te trouxe, a ferrovia me trouxe, me fez ficar, e eu me formei, eu fui buscar informação. Hoje eu sou especialista em história regional, estou fazendo mestrado no desenvolvimento local, e tudo trabalhando em função de preservar a memória de uma cidade que não é minha cidade natal, mas ela é a minha cidade de escolha. Aqui tem meus netos, que já são sul-mato-grossenses, e eu me considero... Eu sei mais da história hoje desse estado do que do meu estado natal. Eu sou muito grata a Campo Grande, eu sou muito grata a esse estado. E eu vejo, assim, a cidade crescendo com essas pessoas que, como nós, o Beto, acreditam na cidade e prezam pela sua história, pela sua divulgação. Só assim a gente consegue ter essa identidade linda e preservar, principalmente, essa identidade que nós temos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa data de celebração. Voltem mais vezes à CBN, por favor. À disposição. Eu conversei com o professor mestre Roberto Figueiredo e com a professora Madalena Meirelles Greco sobre um pouquinho desses 120 anos da nossa capital morena, que hoje está em festa. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.